Bom dia, bem-vindos ao nosso culto, comunidade pode sentar. Estamos hoje no terceiro domingo, no tempo de Quaresma, e o tema da nossa meditação hoje, arrependimento e vida eterna. Nós vamos ver, principalmente no texto do Antigo Testamento, Deus dizendo através do profeta Ezequiel, a sua obrigação, a sua responsabilidade de apontar os pecados das pessoas, e aí, se a pessoa se arrepender ou não, é responsabilidade dela. Depois também fala deste cuidado que nós temos uns pelos outros. E Jesus fala também sobre a necessidade que nós todos temos, por sermos pecadores, de
buscarmos em arrependimento o perdão do nosso Deus. Desejo que Deus abençoe esse nosso culto. Perdão. Que a palavra aqui, cantada, lida, pregada, seja semente do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações, e que Ele receba o nosso louvor. E nós começamos louvando a Deus, cantando no santo dia do Senhor. No santo dia do Senhor, é bom com salmos de louvor o grande eterno Deus honrar e sua graça proclamar. Ao despertar me alegrarei da graça que em Jesus provei, a noite ardente gratidão me vem encher o coração. Minha alma se levantará e jubilosa cantará em doces hinos o louvor do meu benigno Salvador. Quão sábias tuas obras são, nos causam grande admiração. Os teus ensinos, ó Jesus, revelam a divina luz. A igreja fazes florescer, por todo o mundo se estender. Os ímpios não subsistirão, mas como as ervas secarão. Ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa paz. Cantar queremos teu louvor. És reto e justo, ó bom Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs do Salvador Jesus, nosso Senhor Jesus fala da necessidade do arrependimento verdadeiro. Ele também nos lembra que todos nós somos pecadores diante de Deus. Por isso, todos nós temos pecados a serem confessados a Ele. De coração, nós queremos, neste momento, confessar diante de Deus os nossos pecados, na certeza de que, por amor a Jesus, Ele nos oferece o seu perdão. Pai misericordioso, reconheço que sou pecador como qualquer outra pessoa, pois não consigo cumprir a tua lei. São muitas as minhas fraquezas e os meus
defeitos. São palavras, são pensamentos, são atitudes que não conferem com a tua vontade. Rogo-te, ó Pai, que te compadeças de mim, através de Jesus, teu Filho amado. Sei que mereço da tua parte o castigo terrível do inferno. Por isso, trata-me segundo a tua graça e não de acordo com os meus pecados. Quero melhorar a minha vida através da orientação segura da tua palavra e da ação poderosa do teu Espírito Santo. Amém. Deus misericordioso, que sacrificou o seu Filho amado, Jesus Cristo, Ele não despede o pecador, embora Sim, oferecer o seu perdão. A todo aquele que confessa verdadeiramente o seu pecado, Ele oferece esse perdão, Ele o recolhe nos seus braços como um Pai amado. Por isso eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a vocês: Deus perdoou o seu pecado. Vai em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora fazer a leitura responsiva do Salmo para este terceiro domingo no tempo da Quaresma, Salmo número 85. Leitura responsiva, Salmo 85. Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra, fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do Teu povo e não olhastes para as suas maldades. Acalmaste todo o Teu furor e deixaste de lado o fogo da Tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador. E não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor nos dará o que é bom, a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá diante do Senhor e preparará o caminho para ele. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Onipotente Deus e Pai, nós reconhecemos a Tua graça e misericórdia em favor de todos os pecadores. Somos pecadores e nada merecemos da Tua parte. Dá que pelo estudo da palavra e com atenção especial para as leituras bíblicas deste culto,
sejamos lembrados da necessidade de reconhecermos com humildade e coragem todos os nossos pecados. Que o arrependimento diário nos leve a uma vida consagrada e útil no Teu reino, sendo figueiras frutíferas. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. A comunidade pode sentar. Nós vamos agora cantar oráculos divinos. Oráculos divinos, sois viva voz de Deus, a luz que os crentes guia na rota para os céus. As santas escrituras, estrelas na amplidão, revelam Jesus Cristo e nele redenção. Oráculos divinos, bem claro nos mostrais a senda da esperança, de glórias celestiais. Por vós assim levados à fonte ao pé da cruz, alívio e paz achamos na graça de Jesus. Oráculos divinos, enquanto o sol fugir, ó, possa o mundo inteiro de vossa luz fruir, que todos jovens, velhos e as gerações que vêm, no santo livre encontrem a paz de Cristo. Amém. Você sabe o que é um oráculo? Acabamos de cantar oráculos divinos, né? A gente canta umas palavras que às vezes a gente não compreende muito. Oráculo é aquele que fala da parte de alguém, traz uma mensagem da parte de alguém. E os oráculos divinos, que pela graça do nosso Deus nós podemos ter em nossas mãos, nada mais é do que a sua própria palavra, que fala da parte de Deus para nós. E este é o momento do culto em que nós, então, ouvimos os oráculos divinos. Ali está errado, tá? Ezequiel é 33, do 7 até o 20, tá? Eu digitei errado ali. Então, a leitura, primeira leitura do Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, do versículo 7 até o versículo 20. Então, Deus chama Ezequiel para ser o seu porta-voz, anunciar ao povo a necessidade de arrependimento. Depois ele fala dessa questão de que se você não se arrepender, não importa, né, se você foi uma pessoa boa, e mesmo tendo sido uma pessoa má, quando você busca o perdão em arrependimento, você recebe esse perdão. Ezequiel 33, 7 até 20. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que ele mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele.
Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Agora, homem mortal, diga aos israelitas que quando um homem correto pecar, o bem que ele fez não o salvará. Se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. E se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. Se eu prometer dar a vida a um homem correto, e se ele começar a pecar porque pensa que a sua bondade passada o salvará, aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que ele praticou. Ele morrerá por causa dos seus pecados. Se eu avisar um homem mau, dizendo que vai morrer, e se ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto, por exemplo, se devolver o objeto que lhe deram como garantia de pagamento de uma dívida, ou se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida, ele não morrerá, mas viverá. Eu perdoarei os pecados que ele cometeu. Ele viverá porque fez o que é bom e correto. No entanto, o seu povo diz que eu, o Senhor, faço... No entanto, o seu povo diz que o que eu, o Senhor, faço não está certo. São eles que não estão certos. Quando um homem correto para de fazer o bem e começa a fazer o mal, ele morrerá por causa disso. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto, ele salvou a sua vida. Mas você, povo de Israel, diz que o que eu faço não está certo. Eu os julgarei por aquilo que fazem. Obrigado, Rosane. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Texto da Epístola da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13. O apóstolo Paulo fala aqui da relação do povo de Deus com as leis que Deus havia dado a este povo através de Moisés, né? E ele fala a respeito também dessa necessidade de buscar arrependimento, como Deus disse através do profeta, né? O apóstolo Paulo diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 1 até 13. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Jesus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber, e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós.
pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-las, e assim vocês poderão sair dela. Obrigado, Ricardo. Essas são as palavras da epístola. O texto do Santo Evangelho, sobre o qual nós vamos meditar nesta manhã, é do Evangelho conforme Lucas, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9. Para ouvirmos o Evangelho, convido a comunidade a se colocar de pé. Jesus aqui fala, então, desta necessidade do arrependimento. Lembrando que todos somos pecadores, ninguém é mais ou menos pecador diante de Deus. E também usa a parábola da figueira estéril para falar sobre esta necessidade de arrependimento. Lucas 13, do versículo 1 até o versículo 9, o evangelista escreve assim: Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: Vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos agora, com o credo apostólico, confessar a nossa fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Comunidade pode sentar. Natália está aí? Natália, chega aqui na frente rapidinho. O momento das crianças, da criança, vai ser bem curtinho hoje, que eu não quero roubar a aula da Prof. Damaris, né? Deixa eu... Qual dessas duas plantas você acha que está mais bonita e saudável? Essa está mais bonita e saudável? Ah, bom. Peguei lá da tia Nicole, lá as plantinhas do vaso dela. Essa daqui, as folhas estão murchas, tem dias que a gente está regando ela, mas ela está meio... Não sei não se vai se salvar, né? Essa está bonita, né? Até porque essa daqui resiste bastante tempo sem água. Como é que é? Suculenta, né? Eu sempre olho, penso que é leguminosa. Não sei porquê, os nomes são meio... Então, por que eu trouxe essas duas plantas? Na nossa vida espiritual, nós somos como plantas, né? A gente pode ser uma planta bonita, cheia de vida, forte, ou a gente pode ser uma planta meio seca, meio desanimada, né?
Como que isso acontece? Quando a gente não leva muito a sério a nossa relação com Deus, quando a gente quer esconder as coisas erradas que a gente faz, óbvio que a gente quer esconder, mas quando a gente faz uma coisa errada e esconde do pai e da mãe, o que acontece? A gente fica sempre com medo. Será que eles vão descobrir? Será que eles vão descobrir? É muito ruim viver com medo. E aí a gente vai secando, vai ficando que nem essa plantinha aqui. E aí nessa história que Jesus contou, que eu acabei de ler, ele disse assim, olha, tinha um pé de figo lá no meio da plantação de uva, mas nunca dava figo. E aí o patrão queria o quê? Vamos arrancar fora. Será que a gente pode arrancar e jogar fora essa planta aqui? Ela não é feia, Quando ela está bonita, ela é bonita, Como é que vocês conhecem essa planta aqui? Crista de galo, tá certo. Lá em Rondônia também é crista de galo, Ficar grandona, bonita. Mas o que a gente pode... O patrão queria fazer, arranca esse pé de figo. A tia Nicole podia falar assim, pastor, arranca essa planta aqui e vamos colocar outra. Mas aí o empregado lá falou, patrão, não vamos arrancar. Deixa eu cuidar dela mais um ano, quem sabe ela fica boa. Aí o tio pastor falou para a tia Nicole, falou assim, não vamos arrancar. Vamos continuar cuidando dessa plantinha aqui, dando água, quem sabe ela fica bonita, colocar num vaso maior, quem sabe ela vai virar aquele pezão de crista de galo bem bonito, Jesus faz isso com a gente, sabia? Quando a gente está ali meio triste, as coisas erradas que a gente faz, primeiro a gente lembra, Jesus perdoa. Aí a gente fala com Jesus, Jesus, eu menti para o papai e para a mamãe, eu quebrei aquele vaso e escondi lá, eu não quero que eles descubram. Jesus se perdoa, aí depois ele vai te dar uma nova vida, uma força, você vai tomar coragem, vai lá falar com o pai, com a mãe, E assim Jesus vai cuidando da gente. Às vezes a gente fica assim meio sequinho, meio feio, Jesus vem e ele abraça a gente, ele cuida da gente para a gente ficar bem forte e bonito. Tá bom? Antes de você ir, eu vou fazer uma oração com você. Tá bom, Natália? Não precisa repetir, tá? Querido Jesus, obrigado pela vida da Natália e pela vida de todas as crianças da nossa comunidade. Obrigado porque tu derramas o teu amor sobre elas para que elas possam crescer fortes como tuas filhas e assim também um dia poderem viver lá no céu na vida eterna. Abençoa agora a aula da escolinha e que nós possamos todos juntos cuidar uns dos outros para assim continuarmos firmes na fé. Amém. Deus te abençoe, Natália. Pode ir lá. Nós vamos cantar em preparação à mensagem? Vamos. Abismado em meu pecado. Abismado em meu pecado, clamarei a ti, Senhor. Olha o pranto e o desencanto deste pobre pecador. Deus clemente e complacente, vem liberta-me do mal, para amar-te e contemplar-te com a corte celestial. Cada dia eu passaria ao teu lado, bom Jesus, adorando e proclamando Deus, autor de toda luz. Mas ligado ao meu pecado, quem me livrará, Senhor? Dos contritos, os delitos
ó Cristo Redentor. Deus piedoso e caridoso, da verdade eterno autor, eu confesso em Cristo peço redenção por teu amor. Rei amado, desejado, esperança, vida e luz, sê meu guia noite e dia, para a glória de Jesus. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito nos abençoe neste momento de meditação na sua palavra. Amém. A comunidade pode sentar. Muito amados irmãos e irmãs, no Salvador Jesus. Hoje eu vou começar a mensagem falando algo que pode parecer contraditório com o que eu falei na semana passada, mas não é. Semana passada eu falava sobre os cuidados que nós, pais e responsáveis, devemos ter com as crianças quando eles querem fazer coisas que não devem, e geralmente eles fazem aquilo que a gente proíbe, né? Não bota a mão no fogo, vai te queimar, né? Ou eles não fazem aquilo que nós pedimos que eles façam, né? Comam verdura, isso é bom para a saúde, né? Nós falamos dessa, e também como nós, como cristãos e como seres humanos pecadores, também não gostamos muito de seguir a ordem do nosso Deus. Hoje eu vou falar de crianças de novo, mas num aspecto muito importante, porque por mais que nós devamos cuidar das crianças, elas também precisam ter liberdade para brincar, para poder crescer de forma saudável, para desenvolver as suas habilidades. E talvez a maioria de nós aqui viveu num tempo em que a gente tinha mais liberdade para brincar na rua, para sair com os amigos da rua, brincar, jogar bola, jogar betes, brincar de esconde-esconde, enfim, brincadeiras, né, que faziam bem para o nosso físico, na correria, e também para as nossas relações com outras crianças. Acontece que, quase que geralmente, no final do dia, chegava uma criança em casa chorando, com os cotovelos e os joelhos esfolados. E aí o que a mãe ou o pai faziam? Vinham com um remedinho milagroso. Estava comentando com os venezuelanos outro dia. O temido mertiolate. Ardia, às vezes ardia mais do que o ralado, né? E na nossa época, vocês vão lembrar, existia um outro remédio que tinha a mesma função do mertiolate, que era o mercúrio. Por que a maioria dos pais usava mertiolate e não mercúrio? Eu acho que tinha uma questão de ensinamento, né? Cuida da próxima vez que você vai brincar para não se ralar, porque vai doer o ralado e vai doer o remédio, né? Enfim, o mertiolate tinha esta função, sarava, curava e ensinava também, né? Uma função didática do mertiolate. Enfim, eu quero compartilhar com vocês uma pequena história sobre um menino que tinha um vizinho que tinha uma raposa de estimação. E o menino era encantado nessa raposinha. Ele pensou assim, o dia que meu vizinho sair de casa, eu vou pular a cerca, eu vou pegar essa raposinha para mim. E aí, certo dia ele olhou, a casa estava fechada, tudo em silêncio, o vizinho saiu. Pulou a cerca, pegou a raposinha, enfiou debaixo da camiseta, pulou a cerca de volta e foi esconder ela no matinho. E enquanto isso, obviamente que a raposa não ia ficar quieta, arranhou e mordeu o menino. E o menino escondeu a raposa e não falou nada para ninguém. Passaram alguns dias e ele escondendo aquela ferida da mordida e do arranhão da raposa. Acontece que, obviamente, aquela ferida infeccionou, ele teve febre muito alta, e quando então ele resolveu contar e os pais descobriram o que era, já era tarde demais, a infecção tinha tomado conta, ele acabou perdendo a sua vida. Por que eu trouxe essa história para vocês?
Eu trouxe essa história para lembrar a todos nós que nós vivemos uma realidade parecida na questão espiritual. Nós, por sermos pecadores, nós nos ferimos, nós ferimos as pessoas que estão ao nosso redor e, infelizmente, essa é a nossa condição de vida. O pecado que habita em nós fere, machuca e mata. E Jesus, ele usou alguns exemplos muito duros para falar a respeito da necessidade do arrependimento dos nossos pecados. No texto nós ouvimos, 2 exemplos. Um grupo de galileus que estavam oferecendo sacrifício a Deus e Pilatos mandou matá-los. E também as pessoas no bairro de Siloé que foram mortos quando uma torre caiu. Na época se falava, os boatos eram: essas pessoas morreram porque elas eram pecadoras, castigo de Deus sobre essas pessoas. Provavelmente, junto com esse comentário, vinha a máxima: comigo isso não aconteceria, porque eu sou muito bom. Não mato, não roubo, não minto. Até tenho lá meus pecados, mas eu sou bonzinho. Os anos passam e a humanidade continua a mesma. Quem se lembra de uns bons anos atrás, quando lá no Haiti houve um terremoto muito forte, que até hoje o Haiti não se recuperou totalmente, o exército brasileiro, inclusive, foi enviado para lá com uma missão de paz, ajudar na reconstrução. Muito se falou na época: esse terremoto é um castigo de Deus, porque lá no Haiti se pratica muita magia. Outra vez, aquele tsunami terrível que devastou parte sul da Ásia. Eu me lembro muito bem de pessoas indo falar, de pastores compartilhando informações assim: esse tsunami é um castigo divino porque aquela região da Ásia é uma região que nega Jesus Cristo. Uma região onde o cristianismo não tem espaço, é hinduísmo, é budismo e tantas outras religiões humanas. Nós continuamos assim. Nós continuamos achando que outras pessoas merecem ser castigadas pelos seus pecados. Já nós não, nós somos bonzinhos. A questão é: será que Jesus concorda com esse tipo de afirmação? Jesus nunca concordou, não concorda e nunca concordará. Jesus é muito claro e direto: todos somos pecadores. E o pecado traz as suas consequências. E a mais dura que nós temos aqui neste mundo é a morte física. E a mais triste é a morte espiritual, a condenação no inferno. O apóstolo Paulo é muito claro, ele não usa meias palavras, ele diz direto: o salário do pecado é a morte. Isso é necessário que nós tenhamos consciência e clareza para nós. E todos nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte e não existe uns que merecem mais, outros que merecem menos. Todos nós, por sermos pecadores, estamos nesta condição. E vejam só, nós, quando tentamos esconder os nossos pecados, como aquele menino que escondeu a sua ferida, isso vai agindo dentro de nós, vai nos matando de dentro para fora. Quem já em algum momento da sua vida guardou mágoa e rancor de alguém no coração, sabe do que eu estou falando. Inclusive há um ditado que diz que guardar rancor, guardar mágoa, é o mesmo que você tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra. Isso não vai acontecer. Pecado, quando guardado, escondido e quando nós tentamos abafá-lo dentro de nós, acaba tirando a nossa vontade e o prazer de viver. Uma vez um pastor, capelão hospitalar, ele relatou o seguinte, que o que ele via muitas vezes é que a dor maior de pacientes não era nem a dor física, mas era estar ali pensando e lembrando de dores emocionais, de problemas no relacionamento com família, com amigos, esses pecados não confessados e não tratados. Inclusive, o rei Davi, o grande rei Davi, foi um grande pecador.
cometeu adultério, assassinato, e ele não confessou o seu pecado. E lá no Salmo 32, ele escreve: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro, de dia e de noite. Tua mão pesava sobre mim, minhas forças se esgotaram como em tempo de seca. Cansaço, choro, desânimo, essas são as consequências de nós tentarmos ignorar e esconder os nossos pecados. Mas, graças ao bom Deus, existe um remédio para isso. O remédio se chama arrependimento. Arrepender-se significa mudar o seu modo de pensar e o seu modo de agir. Arrepender-se é buscar, analisar e viver a nossa vida à luz dos mandamentos de Deus. E através desses mandamentos reconhecer a gravidade dos nossos pecados e odiar os pecados e lutar contra os nossos pecados. Arrepender-se é reconhecer a ferida, é mexer na ferida e buscar remédio para essa ferida e buscar o colo daquele único que pode nos curar, que é o nosso Salvador Jesus. Veja, o arrependimento não é apenas tristeza, não é apenas lamentar por algum erro cometido, mas arrependimento envolve fé em Jesus Cristo, confiança de que Ele nos perdoa, de que Ele nos cura. E quem se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, primeiramente, óbvio que ele sente a dor desse pecado, mas também pode e vai sentir a profunda alegria de saber que esses pecados são perdoados, de que pela obra de Jesus na cruz nós recebemos o perdão, a cura e a reconciliação com o nosso Deus. Afinal de contas, se é verdade que o salário do pecado é a morte, e é verdade, também é verdade que o presente que Deus nos dá de graça é o seu perdão e a vida eterna. O pecado traz angústia, traz desânimo, o perdão traz paz, traz leveza, traz novo ânimo para a nossa vida. E é por isso que a palavra de Deus está repleta de passagens que falam da necessidade de confessarmos os nossos pecados, de buscarmos diante de Deus e do confessor o perdão que Deus tem a nos oferecer. Inclusive, nós, luteranos, abandonamos a prática da confissão auricular. Confissão auricular é aquela prática da Igreja Católica de ir lá e se confessar para o padre, né? Nós não abolimos essa prática, em momento algum. Só nós não temos ela como obrigação para nós. Mas esta prática de ir conversar com o pastor ou de conversar com algum irmão ou irmã na fé a respeito dos seus pecados é uma prática muito incentivada. Inclusive, quando lá no Catecismo Menor, Lutero escreve sobre o ofício das chaves, ele escreve assim: que pecados devemos confessar? Esta pergunta. E a resposta: perante Deus devemos confessar-nos culpados de todos os pecados, até mesmo dos que nós ignoramos, como fazemos no Pai Nosso. Mas perante o confessor, devemos confessar apenas os pecados que conhecemos e sentimos no coração. Porque o pecado traz morte, o perdão traz vida. E é isso que Lutero disse quando lá nas suas 95 teses escreveu que a vida do cristão deve ser um eterno arrepender-se. É por isso que João Batista lá no deserto pregava: arrependam-se dos seus pecados. É por isso que Jesus também pregava na sua mensagem: arrependam-se dos seus pecados e tenham vida. Inclusive Deus quer nos dar esta vida abundante, a vida que vem em Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas por que é que nós, cristãos, mesmo sabendo de tudo isso, eu não estou falando nenhuma novidade, por que é que nós ainda achamos ruim quando algum irmão ou irmã na fé vem chamar a nossa atenção e apontar os nossos erros? Por que é que nós nos incomodamos tanto quando alguém vem nos alertar a respeito do nosso mau caminho? Vejam bem, o profeta Ezequiel, no texto de hoje,
ele nos lembra que todos nós, cristãos, temos uma responsabilidade com o nosso próximo. Exortar, alertar do caminho em que ele está seguindo quando está se afastando de Deus. Inclusive os nossos estatutos da comunidade evangélica luterana São Marcos, que essa semana eu vou estudar com os confirmandos, e quem fez profissão de fé aqui passou comigo também, e é importante que todos conheçam o estatuto da comunidade a qual pertencem. Lá, um dos pontos onde fala de deveres, não chamo de deveres, mas de responsabilidades, isso envolve, né, o cuidado mútuo, de nós cuidarmos com o irmão que está em pecado e alertarmos a ele, e nós também permitirmos que seja feito isso conosco quando nós estivermos no mau caminho. A questão é que nós devemos tomar cuidado com as nossas atitudes nesse trato com os outros, porque nós não podemos julgar ou condenar. A nossa atitude deve ser de amor, buscando a salvação dos outros. É claro que para isso nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos buscar em Deus esta sabedoria e cuidar, primeiro, com aqueles que simplesmente criticam, apontam o dedo, mas que não falam do perdão que Jesus oferece. Porque aí sim, a pessoa só traz tristeza e julgamento para a vida do outro. E nós também devemos ter cuidado com aqueles que nunca nos alertam, que sempre concordam com a gente, mesmo quando nós estamos errados. Porque esses não estão preocupados com a nossa salvação, com a nossa vida eterna. Enfim, o nosso exemplo é o Salvador Jesus. Ele sempre soube apontar o pecado de forma amorosa. Ele sempre soube mostrar essa necessidade do arrependimento, sempre apontando o desejo de salvação para as pessoas a quem ele fazia isso. E hoje no texto que nós ouvimos, Jesus conta a parábola da figueira estéril, daquela figueira que não dava frutos, né? Ali o dono da plantação queria cortá-la e aí entra a figura do agricultor, do empregado, responsável por cuidar da plantação, e essa figura é o próprio Jesus Cristo. E ele diz, não vamos cortá-la, deixa que eu vou adubar, vou cuidar, afofar a terra em volta, vamos dar uma nova chance para essa figueira. Jesus, ele faz isso. Jesus cuida de cada um de nós, ele nos dá uma nova chance. Ele afofa a terra, ele nos aduba. Ele viveu, ele entregou a sua vida, morreu, ressuscitou. Ele nos oferece a sua palavra, os sacramentos, o seu Espírito Santo, para assim nos adubar e nos dar a chance de produzirmos frutos de arrependimento. E esse é o desejo do nosso Deus. Que todos nós não permitamos que a nossa arrogância endureça o nosso coração e não nos permita mais nos arrependermos. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo nos leve a confessar os nossos pecados e confiar no perdão que Deus nos oferece. Que a sua palavra seja o nosso guia, não os falsos mestres, mas a palavra do nosso Deus. E que, através dessa palavra, lida nos nossos lares, estudada, ouvida na igreja, possa ser este instrumento pelo qual Deus continua nos chamando ao arrependimento sincero, através do seu Espírito Santo, para que nós possamos viver, mesmo sendo pecadores, no consolo da sua graça. Aquele mertiolate, que ardia bastante, já há uns bons anos teve a sua fórmula mudada e agora não arde mais. O nosso Deus, ele continua vindo a nós na sua palavra. Ele continua na sua palavra fazendo arder os nossos pecados através da pregação da lei. Mas através do Evangelho também ele nos oferece o bálsamo da sua cura. Ele nos oferece o seu amor em Jesus Cristo. E assim nos reconcilia com ele, nos cura das nossas feridas e nos dá a oportunidade e as condições de crescermos na fé até a vinda do nosso Salvador. Amém. Que o grande amor do nosso Pai Celestial,
guarde nossos corações e mentes na fé verdadeira em Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário espírito. Amém. A comunidade pode sentar. Neste momento, convido aos nossos irmãos e irmãs que estão preparados e desejarem trazer as suas ofertas, que o façam no sentimento de verdadeira gratidão pelo perdão que nos é oferecido em Jesus Cristo. Enquanto isso, nós vamos cantar Desejamos ao Senhor. Desejamos, ó Senhor, tua glória celebrar, entoando teu louvor, tua bênção suplicar. Ouve humilde petição dos que imploram teu perdão. Ó Jesus, bom Salvador, vimos teu favor pedir. Vem mostrar no teu amor, dando-nos feliz porvir. Queiras mesmo agora encher nossas almas de prazer. Com sincero coração te adoramos, nosso Rei. Vem nos guiar pela mão e protege a Santa Grey. Damos ao Senhor, nosso meigo e bom pastor. Santíssimo Deus e Pai, a Ti damos louvor, honra e glória, pois mediante a obra redentora de Teu Filho Jesus, acalmaste o furor da Tua ira sobre os nossos pecados e perdoaste a nossa iniquidade. Aceita nosso louvor e agradecimento pelas bênçãos diárias em nossa vida. De nada do que recebemos somos merecedores,
e tudo o que temos nos concedeste por tua bondade. Senhor, nós te louvamos também porque estas ofertas que foram trazidas ao teu altar são frutos da gratidão por tantas bênçãos. Pedimos que elas sejam uma bênção também no serviço do teu reino aqui neste mundo. Senhor Jesus, neste tempo da Quaresma, lembramos que a tua caminhada em direção à morte de cruz foi por amor a cada um de nós. Obrigado por tão grande obra. Não permite que nos firmemos em nossas capacidades para supor que, estando de pé, nunca iremos cair. Lembra-nos que somos miseráveis pecadores que precisam voltar diariamente em Ti, em arrependimento e confiança, e a produzir os frutos da fé. Que o tempo da Quaresma seja também oportuno para lembrar a todos os Teus servos de que Tu os enviastes para serem fiéis no cumprimento dos seus chamados e para que anunciem aos pecadores que Tu queres o arrependimento deles. E nesses tempos em que notícias de guerra e de violência nos causam apreensão, envia pacificadores para levarem a Tua paz aos que estão sofrendo. Ajuda também individualmente a cada um a tomar parte na busca da paz, respeitando os direitos das outras pessoas e interpretando suas falhas da melhor forma possível. Que as nossas palavras e ações sejam de tal forma a ajudar a vida de outras pessoas e não para prejudicá-las. E aqueles que tiveram seus relacionamentos rompidos, que pelo teu amor e perdão possam ser reconstituídos. Permite-nos ver a justiça e a paz andarem abraçadas. Que a tua misericórdia ampare e sustente os que sofrem por causa da fome e do desemprego, e os que não têm lugar para morar. Alivia o sofrimento dos que estão hospitalizados e que buscam a cura da sua doença. Recebe graciosamente nossa oração, pois Tu é toda glória, honra e poder. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. A comunidade pode sentar. Nós convidamos nossos irmãos e irmãs comungantes a virem à ceia do Senhor, receberem aqui seu verdadeiro corpo e sangue, que
que foi dado e derramado para o perdão dos nossos pecados. Vinde, pois tudo está preparado. Com júbilo bebei da fonte salvadora. Com júbilo bebei da fonte salvadora. Deus é meu salvador, nada temo e confio. Minha força e meu canto é Ele quem me salva. Com júbilo bebei da fonte salvadora, celebrando o Senhor, bendizendo o seu nome. Com júbilo bebei da fonte salvadora. Aos povos proclamai seus imensos prodígios, a todos recordai quanto seu nome é santo. Exaltai ao Senhor que Ele fez maravilhas, aos extremos da terra é preciso dizê-lo. Com júbilo bebei da fonte salvadora. Vós que habitais Sião, exultai e cantai, porque é grande entre vós o Santo de Israel. Com júbilo bebei da fonte salvadora. Eu vos exalto, Senhor, pois me livrastes. Eu vos exalto, Senhor, pois me livrastes, e não deixastes que de mim meus inimigos. Senhor, clamei por vós pedindo ajuda, e vós, meu Deus, me devolvestes a saúde. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, Senhor, pois me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, e sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, a alegria vem saudar-nos de manhã. Eu vos exalto, Senhor, pois me livrastes. Todas as vezes que comemos deste pão, bebemos deste cálice, estamos dizendo ao mundo: nós temos um Senhor que se sacrificou para nos dar perdão dos pecados. Por isso nós vamos agradecer a Deus. Amado Pai Celestial, graças te rendemos por teu grande amor por cada um de nós, porque nesta manhã nos alimentastes através da tua palavra e da Santa Ceia. Pedimos pela tua graça, Senhor, que esta ceia nos fortaleça a fé em ti, nos faça amar cada vez mais as pessoas que tu colocastes em nossas vidas e nos faça viver diariamente na certeza de que nós temos um Pai de amor a quem nós podemos confessar os nossos pecados e que quer nos perdoar e nos oferecer assim salvação eterna.
Senhor, nós te pedimos agora a tua proteção a cada um de nós, que nós possamos voltar aos nossos lares e afazeres diários, abençoados por ti, revigorados, para vivermos a nossa fé no dia a dia. Por nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Comunidade pode sentar. Vamos só cantar o último hino e aí a Natália vem aqui daqui a pouco. Segura aí, Natália. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a ser irmão. No mundo que passa fome, mas investe na destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a ser irmão. No mundo que passa fome, mas investe na destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Parabéns, Damaris e Natália. Temos uma cantora que canta bem e não tem vergonha. Isso aí. Então, vamos montar uma banda. Só deixar um abraço aqui para os irmãos e irmãs que nos acompanharam de casa. Denise Tuttenhagen, lá de Pelotas. A nossa irmã Cristiane, meu tio Walter, minha tia Vidal, lá do Mato Grosso. Nossa irmã Neiva, o Remy. A Vanderleia, lá de Pelotas também. Rosemary Stamp. Quem mais? Meu pai, seu Paulo, um grande abraço para meu pai, a Rosane Sharon Fonseca, lá de Pelotas também, e os nossos demais irmãos e irmãs que vão acompanhar depois esse nosso culto gravado. Um grande abraço da comunidade São Marcos aqui de Curitiba. Chamar bem-vindo nosso irmão visitante, o seu nome é? Emanuel. Emanuel mora aqui perto?
Ah, tá. Seja muito bem-vindo, sempre que tiver vontade aí, depois, eu não tenho impresso aqui, mas já vai sair outro informativo. Diz que a nossa placa tem um mistério, né? O Natan falou aqui, pastor, me desvenda o mistério dessa placa. Primeiro, terceiro e quinto sábado, quando houver quinto sábado, e segundo e quarto domingo, né? Às vezes dá uns enroscos quando o domingo é dia primeiro, né? Mas a gente tenta aí, né? Sempre que quiser, né? Seja muito bem-vindo. Hoje à tarde nós temos reunião do Conselho Distrital lá no litoral. Né? Teremos companhia? Não. Vamos descer o morro? Né? Hoje é aniversário da comunidade São Pedro, lá no litoral. Então, eles têm culto hoje, tem almoço lá depois do culto. Algumas pessoas já desceram para participar desse momento. E no início da tarde, então, nós temos o nosso Conselho Distrital. Servas, dia 30, encontro das servas. Lá no grupo nós já colocamos informações, nós vamos conversar mais, né? Incentivando aí para as servas poderem participar desse encontro dia 30. Confirmando que nós estamos quase terminando, né? Só falta uma aula agora, passar o estatuto com eles. Dia 13 de abril, lembrem dessa data, domingo de Ramos, teremos o nosso culto de confirmação. E em abril, nós vamos ter o primeiro culto no sábado, aí já começa a complicar, tá? Aí o segundo é no domingo, beleza. Mas como ano passado, a Páscoa, o domingo de Páscoa, o culto foi no Fazendinha, esse ano a gente negociou com eles, então nós temos o domingo de Páscoa, nosso culto aqui. Vai ser às 6 horas da manhã, tá? Acordar bem cedo. Sim, tem também o culto de Sexta-feira Santa, né? Às 9 horas da manhã. Então nós teremos no mês que vem, primeiro culto no sábado e os outros todos no domingo. Né? 3 no domingo. Confirmação, Páscoa, vai ser uma maravilha. Então o mês de abril vai ser aquele mês de exceção no calendário. O que mais, presidente? Dia 5, nosso encontro de família. Isso. Dia 5. Nós tivemos semana passada o nosso primeiro encontro de famílias antes do culto. Né? Esse vai ser um pouco mais próximo, mas sempre vai ser no primeiro sábado do mês. Antes do culto, a gente vem, a gente tem nosso momento ali. Então, dia 5, né? Nós teremos. No calendário, nós só temos escala até o culto de hoje. No final de semana que vem, nós temos mais um, é o 5º final de semana. Então, eu vou passar essa semana a escala do próximo final de semana e já passo também um informativo de abril que precisa ser olhado com muita atenção. Né? Flores para o altar. Já está diagramado, só não está impresso ainda, né? Mas quem desejar, coloca lá no grupo que eu vou levar a flor esse final de semana. Só não sei se tem que marcar o dia 13, como é a confirmação, aí não. Isso, a Rosane e a Lorena estão combinando aí a decoração do dia da confirmação. O que mais? Tem café. Tem café, tem bate-papo. E tem água ali fora para quem quiser. Água também, a água agora está aqui, tá, pessoal? E não precisa ir lá no salão, está aqui nesse hallzinho ali. Então, desejo um abençoado domingo a todos, uma abençoada semana. Instrução de adultos, Osmar, vamos conversar depois sobre horários. Lembrem sempre, quem tiver algum amigo, algum conhecido que queira conhecer a forma como a igreja luterana ensina a palavra de Deus, né? Nós vamos ter esse curso. Quem já é luterano, eu gostaria de fazer de novo, não tem problema, né? A gente sempre vai aprender coisas novas. Então, agora sim, bom domingo, a gente se cumprimenta aqui nessa saída e toma um cafezinho. Até mais. Vencer o mal é preciso ser justo. Para vencer o mal é preciso ter luz. Para vencer o mal
preciso, Deus. No céu aberto vi um cavaleiro, fiel e verdadeiro, o Espírito maior. Em seu cavalo branco vem para julgar os homens e combater o mal. O cavaleiro eterno, com seu cavalo fraterno, é fiel e verdadeiro, e único Salvador. O cavaleiro eterno, com seu cavalo fraterno, é fiel e verdadeiro, e único Salvador. Fiel e verdadeiro, que é vida e amor, nos liberta de todo mal e concede o perdão. Fiel e verdadeiro, assim é o cavaleiro, justo e poderoso, único Senhor. Fiel e verdadeiro, assim é o cavaleiro, combatente da justiça,